Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, muito bem-vindos mesmo. Eu hoje trago-vos a primeira menina do podcast, muitos de vocês pediram. Trago a Patrícia. Patrícia, bem-vinda, obrigado por estares cá hoje. A Patrícia é fisioterapeuta, também é atleta da categoria biquíni, vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre questões posturais, vamos falar sobre nutrição, fiquem aí que vão gostar. Patrícia, é tudo teu, apresenta-te, fala um bocadinho sobre ti. Olá, Rui. Olha, em primeiro lugar quero agradecer pelo convite. Então, eu sou a Patrícia, tenho 28 anos, sou licenciada em fisioterapia e também tenho uma pós-graduação em terapia manual. Ok. E pronto, entretanto fui tirando algumas formações, como é o Low Pressure Fitness, também vamos falar um bocadinho sobre isso. Onde é que fizeste a licenciatura? Desculpa lá, onde é que fizeste a licenciatura? Na CESP, não sei se conheces. No Porto? Em Gandra. Ok, porque há várias. Okay. Palácio de Paredes? Sim. Não, conheço a CESP, não sabia. Sei que há muitas e por isso é que perguntei. Que havia uma mesmo ao lado da minha faculdade. Ok, depois fizeste pós-graduação, foi isso que disseste? Sim, aí na pós-graduação já fiz na ESTESP, que agora é ESE, que é a Escola de Saúde Superior do Porto. Tu quando tiraste a licenciatura começaste a trabalhar e depois fizeste a pós-graduação ou foi um seguido ao outro? Não, eu acabei a licenciatura e estava a tentar procurar emprego, como entretanto estava um bocadinho complicada a área, estava um bocadinho saturada, eu decidi entrar logo para realizar, neste caso eu entrei para mestrado, mas fiz o primeiro ano que dá acesso à pós-graduação e comecei a trabalhar a full time. Okay. E estando bem na altura a pensar que iria fazer mais tarde o resto, mas na verdade ficou-me stand-by e a pós-graduação foi quanto tempo? Desculpa. É um ano. É um ano, ok. E se eu quisesse ficar com mestrado tinha que fazer outro ano em que era só a tese. Ok. E como deves imaginar, uma tese de mestrado dá assim um bocadinho de trabalho. Muito trabalho. E então na altura eu decidi deixar em stand-by. A ideia era sim fazer no ano a seguir, só que não aconteceu. Okay. Hoje em dia, sinceramente não me arrependo, porque eu olho para trás e o essencial eu aprendi, porque foi na pós-graduação que foram as aulas e tudo mais. Provavelmente tu aprendeste mais na pós-graduação e depois no low pressure e tudo mais do que propriamente na licenciatura. Completamente. É assim, eu fui muito para o mestrado porque, género, como ainda não tinha emprego e tal, foi uma maneira de não estar parada. É uma segurança e de não estar parado. Não estar parada, então eu entrei de género, ok, vamos lá, é isso, vamos aprender mais um bocado. Realmente a ideia era tirar todo, mas acabei por ficar só com como é que depois passaste para o low pressure? Como é que te chamou a atenção? Porquê o low pressure foi agora muito mais pouco tempo, porque eu licenciei-me em 2014 e o low pressure eu tirei há um ano, talvez, eu acho que fez mais ou menos um ano agora. Eu ouvi falar da técnica e dos hipopressivos e tudo mais e como eu já na altura já estava a competir e já começou a ser muito utilizado na parte competitiva, eu decidi tirar a formação porque também estava relacionada com a minha área. Eu pensei, bem, eu vou tirar para mim. Se depois eu ficar interessada e realmente gostar e quiser ensinar, ótimo, vou unir as duas coisas. Se não, pelo menos vou ficar para eu aprender. E realmente gostei, de tal maneira que hoje em dia não é uma das coisas que eu tenho vindo a focar cada vez mais. Tens muito trabalho nesse sentido, de aulas online, treinos? Agora tenho tido mais, porque imagina, eu já tinha o online e o presencial, e eu fazia mais presencial, mas como era uma técnica que ainda não tinha tido aquele boom, estava complicado encaixar pessoas que quisessem aprender a técnica sem saber muito bem o que era. Certo, é um nicho muito próprio, não é? Então as pessoas que eu tinha eram mais de competição, presenciais. Agora, teve duas coisas, é que a técnica cresceu bastante, assim de repente parece que, não sei se foi só no nicho de fitness ou não, mas a técnica cresceu. Sim. E depois o online também. De repente o online deixou de ser aquela coisa tipo que acho que as pessoas olhavam tipo, online. E com a questão da pandemia foi muito mais fácil. Então realmente tenho notado que desde agora esta questão da pandemia para cá as pessoas têm procurado muito mais o online, e então tenho tido muito mais aderência.
Sem dúvida, eu próprio, por ser personal trainer, também dei treinos online, não é? Era a nossa realidade, não havia muito o que fazer. O Ricardo, que está aqui, que trabalha com a edição todo do vídeo e do podcast, ele próprio tinha treinos online também. Grande parte das pessoas acabaram por fazer algum tipo de treino online nesta pandemia, sendo mais personalizado ou menos, aulas de grupo gravadas, vídeos no YouTube, o que seja. Quase toda a gente acabou por fazer algum tipo de exercício físico ou de atividade física, sendo online, e cada vez mais vimos, eu próprio agora que trabalho mais online, acredito que tu também, e cada vez mais o online é uma parte importante do meu trabalho e também do teu trabalho, é uma forma de chegar a mais pessoas e de dar mais visibilidade, não é? Sim, porque imagina, pelo menos o online a parte online que eu conhecia, que tinha contacto, era tipo a parte do coaching, não é? Que, tipo, de ter por exemplo, de ter um preparador e do preparador fazer o teu planeamento online. Mas tirando isso, não havia assim muitas aulas de grupo online. Sim. Não havia. Ou PT, ou era tipo extremamente raro. E de repente parece que criou-se aqui uma questão, não é? Que podemos alcançar as pessoas assim. Claro que tem os seus benefícios e tem outras coisas menos boas, mas é como tudo. Agora uma pergunta curiosa. Gostas mais do trabalho que desenvolves online ou gostas mais do trabalho presencial? Eu aprendi a gostar do online porque eu não gostava, e hoje em dia já gosto, mas nada troca o presencial. Claro. Certo. E ainda por cima, eu na minha área, eu sou uma pessoa que extremamente dada ao toque. E não poder ir lá e dizer aqui tocar faz mal às vezes com o chão. Eu por acaso acho que já falei disto num podcast anterior, acho que sim. Falei. Acho que foi com o Pedro ou com o Francisco, eu não me recordo. Eu também sou o personal trainer do terreno. Gosto da vertente online, até porque trabalho agora cada vez mais com online coaching e estou a desenvolver essa ferramenta e a especializar-me aí também, mas não. Estar num vídeo e nunca... É isto, e não acontece, e tu queres ir lá e não conseguires. Eu noto muito isso, imagina, se tu notas isso, imagina eu a dar uma técnica em que tenho que fazer correção postural. Claro. Às vezes estou ali a dar o feedback até à pessoa, e não é a primeira, não é a segunda. Sim. Enquanto que se eu fosse lá manualmente tocar na pessoa... Tu trabalhas em que zona, desculpa? Lessa da Palmeira. Lessa da Palmeira, eu por acaso estava na ideia que sim, mas não queria estar a arriscar. Trabalhas em Lessa, tens um gabinete próprio, trabalhas no ginásio, como é que funciona? Eu trabalho neste momento, trabalho em Gaia também, porque eu estou em dois contextos diferentes. Eu da parte também estou num contexto em que trabalho com o Sistema Nacional de Saúde, numa clínica em que entendo qualquer tipo de pessoa, qualquer patologia quase. Portanto, é um contexto completamente diferente do gabinete, que é depois a minha parte da tarde, que é gabinete / as aulas, que aí é privado e tendo muito mais um nicho ligado ao exercício, pessoas que treinam, e é uma faixa etária muito mais baixa. Okay. A minha faixa etária no gabinete é muito mais 20, 40. Enquanto que de manhã é, se calhar, ao contrário, 40 manhã, para a frente. Exatamente, é completamente isso. Então tenho aqui duas realidades completamente diferentes de método de trabalho. Isso é fixe. Mas em Gaia e em Lessa, não é uma distância? Exatamente. Onde é que eu moro em Gaia. Onde é que é em Lessa? Faz a publicidade, estás à vontade? É no estúdio For Evolution. Que fica ao lado do McDonald's de Lessa da Palmeira, portanto quem quiser ir junto lá... à praia? Junto à praia? Sim, próximo? Sim. Ok. Ali tem uns prédiozinhos e por baixo tem umas lojinhas, todas em vidro, e fica aí. Muito bem. Tens muita procura nesse sentido de irem aí? É o teu espaço? Do parte da tarde? O espaço não é meu, mas... Sim, onde estás a trabalhar? Bem, não interessa. Sim, cada vez mais as pessoas que têm essa questão de ir lá. Eu durante a pandemia ainda estive a fazer domicílios, mas sinceramente eu opto 100% porque as pessoas vão lá porque é melhor. É diferente, tem lá as coisas, tem lá... Apesar de eu levar as coisas comigo, é sempre mais complicado encaixar toda a gente e assim é mais prático. Ok. Nunca é a mesma coisa, não é? Levares atrás ou teres ali o teu espaço, nunca é a mesma coisa. Que tipo de pessoa então atendes mais jovem, mais de treino? O que é que costumas fazer? Que técnicas? O que é que passas? Fala um bocadinho do teu dia-a-dia.
Então, basicamente o tipo de pessoas que eu estava a dizer é essa faixa etária, entre os 20 e 40, e geralmente são pessoas muito mais ligadas ao exercício. E muitas das vezes procuram exatamente por isso, que é lesões no treino, ou às vezes não tem que ser no treino, mas que sentem que é género, têm uma um rendimento, um impacto no treino. Ou exatamente, passam o dia todo sentadas no computador e depois quando, por exemplo, por causa do trabalho, e ainda por cima agora com esta questão do online isso ainda acontece mais, e depois quando vou para o treino não conseguem ter rendimento por causa da parte postural, por exemplo. Então é esse o tipo geralmente de pessoas muito mais que eu atendo, ou a nível de competição, que geralmente ou é a parte do bodybuilding, não é? Que eu estou mais ligada. Por acaso agora tenho um atleta de powerlifting. Okay. Menino ou menina? Começámos a fazer homem ou mulher? É um homem. Começámos a fazer esse trabalho. Ele também vai competir, acho que em junho, que é a competição. Junho. Powerlifting estou completamente à parte. Acho que é em junho, não tenho certeza, mas acho que é no início de junho. E então começámos agora a fazer esse trabalho porque ele também não fazia e realmente percebeu que tipo, faz toda a diferença na performance dele. Uma pergunta que eu tenho para ti é esta, ainda bem que falaste no powerlifting. Quanto mais pesado é o teu paciente, mais difícil fica o trabalho? Ou não necessariamente? Não tem a ver necessariamente com o peso, mas às vezes tem a ver com a quantidade de massa muscular que possa ter. Okay. Se estiveres a dizer peso de massa muscular... Eu queria dizer o contrário, peso de massa gorda. É mais difícil atender um paciente com 100 kg com um percentual de gordura alto ou com um percentual de massa muscular alto? Qual é que te cria mais trabalho? Eu acho que o de massa muscular. Ok. Depende. É assim, depois depende aqui de várias questões. Mas as mais fácil, magros. Pessoas magras. Claro, chegas a todo lado. Pessoas assim, um bocadinho mais gordas, às vezes é difícil chegar onde queremos. Certo. O problema da pessoa muito musculada é que nós chegamos fácil onde queremos, mas às vezes a tensão muscular demanda muita energia, não é? Sim, exato, sim. Por norma, desculpa, quem faz, por exemplo, tu que trabalhas com isso, depois também procuras uma outra pessoa da mesma área para tratar a ti? Completamente, ainda por cima o facto de ser atleta também, certo. eu preciso, não tem como. Eu já sinto que é devido à minha profissão, por vezes preciso. Mas o facto de ser atleta não tem como, é essencial. De 0 a 10, qual é o nível de importância que dás a este tipo de retificação postural, este tipo de tratamento a uma pessoa normal, uma pessoa sedentária com 30 anos? De 0 a 10, qual é o nível de importância que dás a que uma pessoa devesse ou não fazer? Sabes que há muita gente que vai nos acabar por ver, boa nota. Há muita gente que nos acaba por ver que pode não estar ligada ao treino. Acredito que a malta que me segue e a malta que te segue é mais relacionada com o treino. Mas há muita boa gente que nos segue, ou não, que eventualmente depois acaba por tropeçar no podcast, que pode ser uma pessoa mais sedentária ou que não leva o treino tão a sério. E eu posso estar enganado aqui, também peço a tua opinião. Eu acredito que esse tipo de trabalho, como tu fazes, fisioterapia e cada vez mais ligado ao treino, porque nós temos muita fisioterapia ligada à reabilitação, ligada à terceira idade, ligado a uma certa faixa etária. A fisioterapia ligada ao rendimento, ao treino, é uma modalidade um bocadinho mais específica que nós não temos muita expressividade a nível nacional. Portanto, eu acredito que cada vez mais seja uma área, uma zona que está a ser trabalhada também nesse sentido. Não sei se estou enganado. Sim, completamente. E cada vez mais acabas por ter... Há pouco tempo estava a fazer uma live a falar sobre isso, que era, imagina, ainda, pronto, claro que isto mais ligado ao bodybuilding, era nesse nicho, mas ainda assim há muitos atletas que nunca fizeram nenhum tratamento e isso tem um impacto enorme, depois, enorme na performance, neste caso, não só na performance nos treinos, mas também na performance em palco. Eu posso estar enganado no que estou a dizer, eu acho que não, mas posso estar. A pessoa mais jovem não liga a isto, a pessoa adulta, mas a pessoa quando chega ali aos 40, 50, cada vez dá mais importância às dores de costas, à dor lombar, eu tenho uma cliente, por exemplo, que tem um encurtamento muscular enorme na zona femoral, por exemplo. Então a pessoa adulta, e tu estás a encaixar num ponto, que é muitas vezes a pessoa que treina nunca sequer fez uma libertação miofascial, mas também, e é aqui onde eu queria chegar, muitas vezes a malta ainda não fez porque também não encontrou ninguém que saiba fazer esse trabalho. Sim, ou às vezes nem tem o conhecimento
que isso existe, percebes? Ou ouviu muito assim, falar muito por alto e se calhar nem sabe se aquilo é para ele ou para ela. Porque eu ia buscar aquilo que tu disseste há bocadinho. Eu de manhã trabalho com uma faixa etária mais assim. E eu acredito que a grande maioria dos profissionais da tua área, essa é a faixa etária diária. Então quando chega uma pessoa mais jovem com outro contexto, eles não sabem tratá-lo e fazem a mesma coisa do que fariam uma pessoa sedentária sem contexto. Imagina, treino. Então não resulta. Eu acho que o facto das pessoas às vezes jovens me virem procurar e principalmente as pessoas ligadas ao treino / competição, sim, é mesmo por eu também competir. Certo, ok. Percebem que dás um toque pessoal teu e também, à partida, ainda tens mais, não é formação, mas tens mais interesse em realmente saberes fazer o que estás ali a praticar. Sim, e a pessoa, pelo menos eu tinha sentido isso, que é de género. A pessoa olha e pensa assim, não, ela compete, ela treina, se eu lhe explicar que fiz isto, assim no treino... Ela vai saber. Ela vai perceber o que eu estou a falar, não vai tipo, ficar a olhar para mim a pensar, o que é que ela está para aqui a dizer, que exercício é esse, eu nem sei. Eu vou-te dar esse contexto, por isso é que eu queria chegar aqui, porque isto relaciona-se comigo, no caso, e acredito que muita gente que nos está a ver. Eu já andei à procura de vários fisioterapeutas, osteopatas, que tivessem este contexto de Quando tu dizes libertação miofascial, metade deles não o fazem técnicas diferentes. Mas eu ainda não encontrei ninguém, e já passei por vários, Patrícia, vários e várias, meninas e homens. Até o momento, e eu também posso ser um bocadinho criterioso, porque trabalho na área e preciso de algo muito específico, aquilo que estás a falar, de eu pedir isto e ter o feedback do outro lado que realmente é isto que ela está a tratar, até hoje ainda não encontrei, já passei por 4 pessoas diferentes. Ao fim de 2, 3 sessões eu percebi-me que não é aqui, Rui. Até pode ser um valor baixo ou não, depende do serviço, isso é indiscutível, e depois cada um pratica os seus valores, mas os vários que eu passei, nenhum deles se enquadrou nas minhas medidas. Ou seja, eu ia com uma ideia de isto e depois na primeira sessão até gosto porque é diferente e tal, vou na segunda e já me apercebo, eu sou muito de detalhes, e vou-me apercebendo, ok, não é esta pessoa que eu procuro. Então eu deixo de ir. Então já passei por 4 pessoas diferentes e claro, não vou ao Porto fazer uma sessão dessas, não é? Não vou a Lessa fazer uma sessão. Claro. Estou à procura cá. Na tua redondeza. Na minha redondeza, até deixo aqui, malta de Braga. Por favor, digam-me. Avisem. Avisem que eu não conheço ninguém. Dos poucos que já passei, nenhum deles me encheu as medidas por isso mesmo. Porque provavelmente a faixa etária e o contexto não é aquela que eu apresento, então não estão muito, não é especializados, mas o que fazem diariamente não é comigo, é com pessoas diferentes, com mais velhas eventualmente, sem contexto de treino, mais sedentárias, então o que fazem com elas não se enquadra comigo, então eu já... E acho que várias malta aqui da zona do norte de Braga, acho que vai se relacionar com isto que eu estou a dizer. Eu posso estar enganado e pode haver aqui um artista incrível que eu desconheço por enquanto, mas na zona aqui falta muito isso. Por isso eu ter dito que o facto de eventualmente teres muito trabalho, porque é algo que está a emergir, acho eu. A tua área é algo que está... Sim, é isso que eu estava a dizer. Porque imagina, o que eu sinto é isso, é que quando, por exemplo, uma das situações que aparece muito é o ombro, por exemplo, que não aparece muito, não é? E eu vou tocar ali e a pessoa, dói-me muito aí, e eu, pois eu sei. Porque é o facto de, tipo, eu sei, eu também às vezes também sinto, não é? Para além de sentir, depois acaba por haver o padrão. Certo, o sítio mais lesivo. Porque os exercícios que as pessoas fazem também não vai variar assim tanto quanto certo. Isso. A articulação, a articulação que mais apanhas, desculpa, em termos de lesão, é a articulação do ombro? Ombro, lombar, cervical, coluna, digamos, sim. Coluna, o ombro e depois a parte muscular do glúteo também. Ok. Tu trabalhas com apocultura? Sim, eu faço, neste caso é eletroacupuntura porque é com a estimulação e a agulha. Em vez de ser com os elétrodos, também posso fazer com os elétrodos, porque há pessoas que às vezes não toleram agulhas e então eu não coloco. Eu tenho uma história engraçada nisso. Eu tenho pavor a agulhas e uma vez tentaram-me fazer uma eletroacupuntura, foi isso que disseste? Exatamente. Não correu bem. Mas imagina, dói mesmo, não dói, Patrícia, diz a verdade, dói. Não, dói, se calhar dói-te a ti porque tu tens pavor. Como é que não dói? Não, mas é sério, eu já apanhei as 2 versões de clientes. Eu tenho aquele cliente que eu coloco uma agulha e ele tipo, olha para mim e diz assim, já está? Pois, se for bem colocada, acabas por não sentir muito, não é? E depende também do comprimento.
Depende de muita coisa e depende do nível de sensibilidade da pessoa e é como te digo, se tu já vais a pensar que vai doer, se tu já vais com a cena de caralho, eu vou pôr uma agulha e tenho medo, qual é a probabilidade de não te doer? É quase nula, né? Vai-te doer, nem que seja a parte psicológica, vai funcionar. Uma das coisas que eu pergunto logo à pessoa é: tens medo de agulhas? Se a pessoa me disser tenho, então pronto, ok, esquece. Mas nunca fizeste, por exemplo, colocar alguém uma agulha sem lhe dizer? Não, eu aviso sempre. Ok. Do género, gostas de agulhas? Não, pronto, deixa estar, estás de barriga para baixo, não estás? Pronto, continua. Não consigo porque tenho receio mesmo da reação da pessoa, porque a gente não sabe como é que a pessoa vai reagir. Claro. E acho que fazer algo sem avisar que vamos fazer, pessoalmente quando é uma agulha que pode haver receio, é uma vácuo, não é? Que tu vais colocar aqui a coisinha, vais jogar e vais andar ali com aquilo e tipo, pronto, ok. Qual é a probabilidade da pessoa se sentir mal? Pouca. Agora, imagina, tu colocas uma agulha, a pessoa tem pavor a agulhas, sente que é uma agulha. Ainda se levanta e vai por aí fora. Já tiveste alguma história assim, maluca, de alguma pessoa que se sentiu mal? Já, por acaso, já com agulha, já. Por acaso tive uma história muito engraçada, que a pessoa em questão, ela sentou-se e disse, vou colocar umas agulhas aqui, assim, vai funcionar assim. Eu sabes que na medicina tradicional chinesa, eles acreditam muito que isto mexe com as energias das pessoas e tal e coisa, e a pessoa assim a olhar para mim, tipo, estás-me a mandar aqui uma tanga, né? E eu, pronto, mas também não te preocupes, não tens que acreditar em nada disto, só tens que depois dizer se funcionou ou se não funcionou. Eu comecei a colocar, imagina, era o ombro, por acaso era o ombro, e eu coloquei aqui em cima, coloquei aqui no ombro, cheguei ao cotovelo, coloquei do cotovelo, olho para aí, era um rapaz com tipo 20, imagina. Sim. Não tinha medo de agulhas. Uhum. Eu começo a olhar para ele começa a ficar branco, pálido. E eu, estás a sentir-te bem? E ele, não. E eu, estás a sentir que vais desmaiar? E ele, estou. E eu assim, então espera aí, retirei-lhe esta agulha do cotovelo e ele começou-se a sentir melhor. Okay. E eu assim, estás a ver, estavas a dizer que estavas cético e não acreditavas nada disto e agora já acreditas. Os chamados trigger points, não é? Certos pontos específicos. E aqui no cotovelo é um ponto de inflamação. Ok. A acupuntura a agulha que nós colocamos é para uma das coisas que pode ser tratada é inflamação. Okay. E naquele momento provavelmente seria uma reação do corpo dele a isso, ok? Então foi quase automático, eu coloquei, ele começou-se assim, imagina, já tinha colocado outras, foi aquele ponto é que reagiu, depois eu retirei-lhe, ele começou-se a sentir melhor, depois acabei por retirar todas e não fizemos, mas ele depois chegou ao fim e ele disse, pois afinal isto não era de tanga, porque realmente eu senti que naquele momento eu estava-me a sentir mal. Mal retiraste. A pergunta mais importante disto tudo é, essa pessoa voltou ou nunca mais desapareceu, nunca mais foi? Não, eles, por acaso são dois clientes que costumam aparecer lá de vez em quando, porque eles são de Santo Tirso, então não estão sempre lá, porque eles são um bocadinho de longe. Sim. Mas de vez em quando aparecem-me lá, são dois amigos, eles de vez em quando aparecem-me lá com umas lesõesitas do treino. E há sempre uma história que podes dizer, olha, hoje vou-te pôr a desmaiar e lá vais tu com... Acho que ele tão cedo não vai querer, se calhar, as agulhas. Mas estás a ver, é muitas vezes por isto, só para terminarmos aqui este assunto, com as más experiências acaba por ficar um mau feedback. Eu ouvir-te a dizer que uma pessoa quase desmaiou enquanto punhas uma agulha no cotovelo, eu não vou querer agulhas, eu já tenho medo, então nunca vou pôr. Mas por isso mesmo é que eu estava a dizer, eu não consigo não avisares. E pôr. Yeah. A não ser que fosse uma pessoa com extrema confiança que eu tivesse, e mesmo assim, às vezes já tenho clientes que vou pôr as agulhas, quase já lhes digo, mas eles já estão tão acostumados a colocar que já para eles eu às vezes só digo, pronto, agora vamos pôr as agulhas e começo a pôr. Mas isso são clientes que já tenho e que já estão acostumados ao meu método de trabalho. Agora um cliente novo eu não lhe vou fazer isso. Mas sentes que a terapia através das agulhas te facilita o trabalho ou consegues chegar até certos pontos mais facilmente e consegues uma sessão, uma terapia mais rentável ou não? Depende de caso para caso, mas por norma, em muitos casos sim. Eu sinto... Consegues ir mais fundo, não é? Consegues aprofundar mais? Sim, e depois o que é que acontece? Eu coloco e aquela tensão extra que às vezes
fica sempre ali, o músculo ainda consegue relaxar mais. Ok. E depois tem a parte da eletro, que também é para, o estímulo é para aliviar a dor. Ok, muito bem. E onde é que isto tudo se encaixa, desculpa, voltando atrás no low pressure, qual é que é a importância que encaixaste? Não tem propriamente a ver com low pressure. Ok. São coisas totalmente diferentes. São coisas, sim, porque imagina, o low pressure é uma técnica, ok? E depois tens que eu faço com as pessoas, eu depois posso... Mas complementas as coisas? Isto é, uma pessoa que faça algum tipo de sessão de low pressure, faz sentido também fazer uma sessão à parte para complementar o trabalho? Muitas vezes sim. Ok, era isso que eu queria dizer, desculpa. Não quer dizer que a pessoa faça ou não, mas imagina, vou dar um exemplo então para tu perceberes um bocadinho. Tu no low pressure vais trabalhar a respiração e a postura. Sim. Certo? Se tu tiveres uma pessoa com muita tensão num grupo muscular, quando tu vais querer pôr a pessoa em certa postura, às vezes o que não permite a postura é essa tensão que existe. Certo, ok. Não é? Se eu tiver por exemplo, uma corcunda, digamos, vou falar assim que é para as pessoas perceberem o que é, não adianta estar a dizer cifose se elas não saberem certo, o que é. Se tu tiveres e tiveres aqueles músculos completamente em tensão e eu quiser colocar para trás na posição certa e a parte muscular não permitir, claro que pode ser articular também, mas pronto, nem vamos entrar por aí, se a parte muscular não permitir, às vezes é preciso fazer um trabalho de libertação para aquilo poder acontecer. Exato, era aí que eu queria chegar. Então, por e depois vezes, acontece no exercício e deves sentir isso. Então, o meu ponto para finalizar é preferível se calhar fazer uma sessão de libertação antes para depois ir para o low pressure? Poderá, sim, de caso para caso, porque difere, nem toda a gente às vezes poderá ser obrigatório precisar. Sim, porque sim. É claro, como tudo, claro. Não é? E dentro do low pressure também dá para libertar algumas coisas, mas sim, às vezes é preciso, às vezes é aquele bocadinho que falta ali. Okay. Quem é que te procura mais, meninas ou homens? Low pressure meninas. Sim. Terapia. 50-50. Não tenho, não acho que é mais ou menos por igual. Desde que te formaste, por exemplo, no low pressure e tudo mais, tens notado que realmente tem sido um fator decisivo em questões competitivas? Fez realmente a mudança no shape? Fez mudança na tua alteração corporal? Com o low pressure? Sim. Desde que o começaste a fazer e estudá-lo e por aí fora? Olha, sinceramente, comecei a notar este ano, porque acho que tenho sido mais rigorosa a fazer, e as coisas que, às vezes, nem só, é o que eu digo, não é só a nível estético, isso também, imagina, eu não posso dizer que a nível estético eu noto uma diferença abismal, porque eu já tinha uma cintura muito fina, é uma coisa que eu sempre tive, já é estrutural meu, e, portanto, não tem como modificar uma coisa que já é. Mas mais do que esse nível, o que eu noto é que, por exemplo, eu neste momento não tenho treino, já não treino abdominal lá, nem sei, e sinto que o meu abdominal continua extremamente forte. Sei que também tem a ver com a parte da musculação, sem dúvida, porque certo. Nós fazemos um agachamento e precisamos, etc, claro. Etc. Mas, acima de tudo, por exemplo, uma coisa que eu estou a notar nesta preparação é a minha parte cardiorrespiratória. Está muito, 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 muito melhor. Eu consigo aguentar os cardios muito mais intensos, sem, estás a ver, ficar extremamente cansada. Aliás, eu às vezes tenho que puxar por mim ainda mais, porque eu preciso bater uma certa frequência cardíaca e sinto que estou já está tão desenvolvido para o que era, não é? Não é uma maratona, não vou fazer uma maratona, mas eu antes nem conseguia correr, eu dava uma corrida, porque já treinava e dava uma corrida e morria. E hoje em dia consigo correr e sei que porque consigo respirar. Ok. Porque imagina, sabes, às vezes a gente vai correr e dá, não é, aquela dor de burro? Sim. E eu sentia que era de género, eu se corresse, acontecia-me isso. Mesmo eu treinando musculação, eu não tinha essa capacidade cardiorrespiratória, não tinha. Okay. E desde que comecei a treinar, como reeduquei a minha parte respiratória, sinto que sou capaz de muito mais. Então, resumindo em 30 segundos para a malta que não faz a mínima ideia o que é low pressure,
30 segundos. Resumo o que é. Então, é um treino em que consiste, nós trabalharmos a parte respiratória e a parte postural. Entretanto, lá no meio, nós fazemos os hipopressivos, que é o vácuo abdominal. Então, é a junção disto tudo que vamos fazer o treino em si. Mais informações. Mais informações. Sigam-te nas redes sociais. Exatamente. Mas depois pomos, o Ricardo depois põe aqui. Nesta altura vai pôr assim o teu Instagram para a malta seguir. Sim, eu também vou postando sempre coisas e a evolução de alguns clientes, portanto dá para ir percebendo o que é que se trata. Portanto, tem lá no meu Instagram. Falaste umas coisas que eu agora queria aprofundar. Disseste que tens cintura muito fina. Quando dizes cintura muito fina, tens a noção de quantos centímetros? Nesta altura, por exemplo, agora? Não fazes medições? Não faço ideia, porque não. Ok. Já houve uma altura que fazia, mas neste momento durante a preparação não vais fazendo medições periódicas para ver como é que está a afinar ou não? Estou só a perguntar. Imagina, eu mudei de preparador no início do ano. Quando eu tinha outro preparador eu fazia, porque eu tinha que enviar medições, mas por exemplo, por acaso este preparador não pede. Não. Então... Achas que faz sentido tê-las ou não? Depende. Acho que depende de atleta para atleta. Se fores um atleta iniciado, talvez poderá fazer sentido. Se fores um avançado, se calhar já não. Se calhar não é isso. Já são outros fatores, são as fotos, são o feedback da pessoa, do que propriamente uma medição. Eu vou-te dar aqui a minha opinião e vale o que vale. Eu pessoalmente, tanto em online coaching quanto o online coaching que eu próprio tenho do meu coach, um abraço para ti, Zé, as medições são obrigatórias. E eu vou-te dar o porquê. Eu também trabalho com atletas que não são avançados, é sempre o intermediário. Não gosto de trabalhar com pessoas iniciadas, porque tens muito mais trabalho a explicar como fazer do que propriamente rentabilizar tudo mesmo, não é? Tu percebes isso. Mas as medições para mim são obrigatórias, porquê? Porque é uma forma de eu ver o progresso. Em off-season, não quero que seja essa off-season, atenção, em bulking, em massing, em cut, em déficit calórico, perceber como é que a cintura, o gêmeo, o peitoral, bíceps, etc. vai-se alterando. Por exemplo, se eu consigo ter um perímetro de braço de bíceps de 40 cm com 85 kg e se com 80 consigo ter os mesmos 40 ou 39, vamos supor, e perdendo 5 kg e um percentual de gordura bem considerável, significa que a massa muscular, à partida naquela zona, se preservou muito bem. Então é uma forma de calcular as coisas. E eu pessoalmente estou habituado assim, pelo próprio Zé, e também passo isto aos meus clientes, mas é interessante saber o feedback, porque cada pessoa é diferente, cada preparador trabalha de forma diferente. Claro, mas imagina, também estou a dizer o que ele faz comigo. Contigo, sim, poderá ter outra pessoa que já não é assim, não é? Exatamente. Mas as fotos, os updates é tudo muito importante. Isso aí sim, isso, peso e fotos, é vídeos, fotos, luz natural, fotos com luz, outra coisa com luz, iluminação, fotos com... Pesagens diárias, em jejum? Neste momento ainda não são diárias, mas provavelmente quando chegar perto de prova costuma ser. As últimas semana, 2 semanas, poderá ser assim. Tu tinhas dito em off, quando estávamos a falar aqui um bocadinho antes, que estás a 4 semanas da competição, é isso? Mais ou menos? Sim, neste caso 3,5, porque esta já vai a meio. Portanto, final de maio. Ok, que vai ser em? No Estoril. Estoril, ok, Lisboa. Pois, exato, eu falei isso com o... Porque a Bárbara vai competir também lá. Mas a Bárbara não está... Não, porque a Bárbara, namorada do Francisco, vai competir também lá. Só que ela é só em junho, que ela já é profissional. Já é pro, pois, exato. Exatamente. Ok, interessante esta parte dos perímetros e da cintura. Falaste outra coisa, que foi abdominal. Dizes que não fazes abdominal, é isso? Ou percebi mal? Sim, eu já fiz muito. Mas atualmente não fazes? Atualmente já não me lembro. É muito mais pelo low pressure fitness, por tudo isso que encaixas por enquadrar a tua linha de cintura. A minha pergunta é, e gostava de ter a tua resposta neste sentido, grande parte das meninas, e tu também deves ter este feedback, e corrige-me se estiver errado, grande parte das meninas não gosta de um abdominal saliente. As meninas gostam de uma linha de abdominal. Eu gosto! Pronto, ok, não te enquadras no que eu queria dizer. Mas grande parte das meninas não gostam de um abdominal muito saliente, muito visível. Gostam de uma linha de abdominal sem grandes gomos, sem grande aparência. Exatamente. Acreditas que para ter esse visual é muito mais através deste tipo de técnicas de vácuo e por aí, e também conjugando com o abdominal? Ou achas que não tem nada a ver com nada?
Sim, poderá sim, porque imagina, com o low pressure tu consegues trabalhar muito mais a parte do transverso do que a parte do reto. Então tu vais conseguir fortalecer a parte interna e vais ter por isso é que afina a cintura. Sim. Okay? Porque tu vais ter muito mais controle sobre a parte visceral através do transverso. É uma das coisas. E da abertura, porque nós também depois na parte respiratória temos que fazer a abertura e o fecho da grade costal enquanto respiramos. E imagina, se uma pessoa tiver aqui a grade costal muito comprimida, se é passar a saber abrir, ou seja, a grade costal vai estar mais aberta e a cintura vai parecer mais fina. Faz algum sentido que eu estou a dizer? Faz. Às vezes eu falo e fico a pensar se faz sentido. Não, faz. Para a pessoa entender, para entender o que eu estou aqui para dizer. Não, porque eu atualmente também, mas no passado eu trabalhei muito mais com mulheres, grande parte do meu trabalho presencial era com meninas, e 99% de feedback era esse. Rui, eu não quero um abdominal visível, mas gostava de ter uma linha de cintura e muitas vezes não passa por trabalho... Exatamente. E muitas vezes não passa... Aquela zona lateral, sabes? Que se vê mesmo a divisão lateral, aí tipo, nós conseguimos trabalhar assim, só ficar assim com uma linha mais bonita, através desse controle. Grande parte das meninas acaba por se matar a fazer abdominal de 1001 formas, e nós sabemos que o abdominal não aparece assim, não é? Tem a ver com percentual de gordura e por aí fora, mas eu queria perceber até que ponto achavas, na tua opinião, e vale sempre o que vale, até que ponto as técnicas de vácuo e outras coisas se encaixavam em conseguir uma linha mais bonita sem ter essa divisão abdominal que normalmente as meninas não gostam e que os homens sim querem todos ter, não é? Que é um bocadinho diferente. Isso é interessante. Já te perguntaram ou procuraram exatamente por isso que eu estou a falar aqui, ou não? Especificamente por isso, não. Geralmente sim podem querer afinar a cintura e ter mais, e muitas das vezes querem ter esse controle abdominal, porque às vezes o que eu acho que também procuram é no sentido de a pessoa começa a perceber que nem controle abdominal tem. Fazer abdominal e ter controle abdominal são coisas diferentes, não é? Sim, porque é como tu deves apanhar muitos clientes que estão ali a fazer abdominais e conter o abdominal zero, não é? Bola. Para não dizer menos um. Ok, sem dúvida. Falamos sobre cintura e a cintura tem a ver com nutrição. Digo-te e pergunto como é que está a nutrição hoje em dia. O que é que andas a fazer? Olha, estou no segundo dia do low carb. Amanhã tenho outro. Por semana são quantos? 3? Não, o que é que acontece? Eu geralmente só tenho 2 dias que faço mais carbos mais baixos, que são os sem treino. E atenção, isto não é sempre. Por exemplo, eu há uns meses atrás nem sequer estava a fazer sempre, independentemente de treinar ou não, fazia sempre igual, os meus hidratos. Depois, entretanto, com a avançada preparação, começámos a fazer dias sem treino mais baixos. Isso é inteligente, porque é muito mais fácil ter um dia de low carb quando não treinas. Exatamente. O que é que acontece? Agora, nós, como estamos a ficar perto de preparação, nós também começamos a fazer algumas estratégias para ver como é que o corpo reage. E esta semana estamos uma espécie de um carb cycling, então. Nesta semana estamos a fazer 3 dias seguidos. Independentemente de haver treino ou não, estamos a fazer 3 dias seguidos. Eu na segunda-feira comi, digamos, normal. Agora estou a fazer 3 dias seguidos até amanhã. Sim. E depois sexta-feira tenho que mandar, por exemplo, o update e vamos ver o que é que aconteceu. À partida volto a comer os hidratos normais. Com que peso atual estás? 54. Competes com? Ou gostarias de? Não tenho peso. E o ano passado subi a palco com 52. Mas não sei se vou descer tanto este ano. Ok, provavelmente sobres um bocadinho mais pesado, é isso? Até porque fizeste não um estamos trabalho. Há 4 semanas. 54 disseste tinhas? Sim. 54? 52? Não, se calhar não deste tanto. Provavelmente. Até vais subir se calhar com 54, não é? Provavelmente. É capaz de ser mais um bocadinho, depois tirar a água e tal e coisa, mas... Biquíni sofre. Biquíni sofre. Para bater peso não, mas por causa da linha, nós já falámos um bocadinho disso. A biquíni tem uma linha, eu até dei a minha opinião e tu corrigiste-me e voltamos a falar sobre o mesmo. Na minha opinião errada, eu disse que a biquíni é uma menina que quase nem treina, porque é assim uma linha... Pronto, então vamos fazer assim. Eu vou ter que ir a Braga e a gente vai ter que fazer um treino. O que é que mais gostas de treinar, por curiosidade? Ombro.
Ok, nada a ver com nada. Pensei que me ias dizer glúteo. Qual é a área Não, por acaso não. Qual é a É área mesmo que o achas ombro. que é mais evidenciada na biquíni? Que é mais bem cotada, se fosses a dizer? Deveria ser glúteo, sem dúvida. Glúteo? Ok. Porque é o ombro, para dar uma ilusão ainda mais de... Mas porquê que eu gosto ou porquê que... Porquê que gostas? Opa, foi um músculo que eu comecei, imagina, quando eu comecei a treinar, eu odiava treinar o ombro. Tanto é que eu não treinava praticamente o ombro. Ok. Entretanto, eu comecei a ganhar o gosto ao treino, porque eu quando entrei para o ginásio eu não queria nada destas conversas. Certo, claro. Eu entrei porque queria emagrecer assim 1 quilo ou 2 e estava bom. E depois andava lá a passear, pensava eu, mas depois comecei a gostar de treinar. Mas depois ao início, imagina, gostava de treinar alguns grupos musculares, outros não gostava de treinar. Não, porque as meninas Então, gostam sempre de treinar muito, membros inferiores, membros superiores. mas imagina, eu adorava treinar, por exemplo, costas, Ok. mas o ombro não. Não E sei hoje em porquê. dia é o ombro. Hoje em dia adoro treinar o ombro, adoro treinar. Aliás, não há nada que eu não diga assim, odeio treinar, não há. Aliás, minto, bíceps, odeio treinar bíceps, mas também agora não treino. Bem, menos mal. Lá está, eu não treino porque a minha categoria não pede não isso. pede. Mas eu já treinei durante muito tempo, Claro. quando não tinha objetivos competitivos e mesmo depois de ter, já treinei. Portanto, meninas, não deixem de treinar porque também é importante dar algum estímulo ao bíceps na mesma, não é? É por isso que ele não vai, que ele vai crescer e vocês vão ficar. Não, porque as meninas pensam homens. sempre que se vão treinar bíceps vão ficar com o braço gigante, não é? Tu já É, disseram é, isto? é. Eu vou treinar, Rui, não quero treinar porque eu fico... Não, isso não acontece. Calma, isso não acontece assim. Se fosse assim tão fácil era ótimo, mas não é assim que acontece. Eu às vezes até brinco com essas situações e digo, há pessoas que tentam e nem assim, nem a tentar, nem a querer muito, fora quem não quer. Quem não quer. Mas estávamos a falar sobre nutrição, estavas-me a dizer que fazias 3 dias de low carb. Quando falamos de low carb, falamos de quanto de arroz ou de massa ou de hidrato por refeição? Só para ter uma ideia. Olha, eu estou a fazer neste momento em low carb 17 de aveia ao pequeno almoço, 17 gramas. Porque é low carb. Espera aí, 17 gramas? Sim, 17 gramas de aveia? Pesada? Sim. 17? Sim. Isso não existe, isso não há nada. Pronto, é só para estar ali a enganar. Ok, 17 gramas. 50, e depois 50 de arroz em 3 refeições. Cozinhado ou cru? Cozinhado. 50 gramas cozinhadas? Sim. Isso não é nada. Pensa assim, há muita gente a fazer 3 dias zero hidratos. Uau, 50 gramas cozinhado. Isso é nada. Nada. Eu que já estou a fazer 150. Depende, eu não estou a fazer arroz porque não me dá tanta, não consigo ter tanta saciedade. Utilizo cuscuz, porque a cuscuz dá-te muita mais saciedade e tem menos hidrato que o arroz, então consigo comer mais, não tendo tanto hidrato. E estou a comer quase... Eu faço 115 gramas cru, que cozinhado depende de quanta água utilizas, é um bocadinho como o arroz, por isso 50 gramas varia sempre. Mas 50 gramas de arroz cozinhado não é nada. Tens que levar aqueles taparoés pequeninos, que é para parecer que tem muito. Se levas um taparoé normal, parece que não estás a comer nada. Por isso tens que fazer um bocadinho de ilusão de ótica, verdade ou não? Geralmente eu meto para lá uns legumezinhos que é para... ok. Mas então 50 gramas de arroz, 17 de aveia, continua. 3, porque eu neste momento só estou a usar o arroz. Então são 3... Dás melhor com o arroz? Eu adoro arroz. Eu também. Portanto, para mim, eu sou muito simples. batata e massa não uso, quase nunca. Muito honestamente. É arroz. Arroz cuscuz. Então são 3 refeições com 50 de arroz cada, mais o pequeno almoço que é 17 mais ou menos. Porquê? Porque eu estou a fazer metade do meu normal. Certo. Nestes 3 dias. Por exemplo, o normal é eu fazer 35 no pequeno almoço da aveia e 100 em cada refeição. Ok, 35 já é mais aceitável. Eu faço 40 na minha primeira refeição da aveia, já é mais aceitável. Então o que eu quero tirar daqui, desculpa, se o Ricardo, que está aqui à minha frente, fizer 3 refeições de 50 gramas de arroz durante 3 meses, vira biquíni, é isso? Fica com uma linha de cintura. Não. Então imagina, e se eu te disser assim, é o segredo. Eu estou a fazer 50, não é? Mas eu posso dizer que muitas biquíni, eu já passei por isso, fazem 0. Fazem 3 dias zero hidratos. Consegues ter energia para ter um treino
rentável? Se conta um pouco com o hidrato? Depende. Se for, por exemplo, eu vou falar para mim, o meu pior é mesmo a última semana. Aí parece que ando lá a morrer, eu nem que chamo aquele treino, geralmente é tipo, parece que estou na fisioterapia. Porque já estás com desgastes muito Claro, muito glicogênio muscular, hepático, é tudo lá para baixo. Já estás com desgastes muito grande, principalmente na última semana. Mas tipo, neste momento eu estou-me a sentir mesmo bem, apesar de estar em low carb e estar tudo mais. A preparação tipo, foi orientada de maneira que eu estou a sentir-me super bem. Mas nem sempre acontece isso, depende depois se tiveres que estar a correr atrás do prejuízo, digamos. Sim. E se tiveres que apertar mesmo muito, o problema é que às vezes tens que apertar mesmo muito. E corre mal, não é? E então tu aí começas a ficar mesmo cansado e mesmo debilitado, e aí sim os treinos podem começar a perder o rendimento. Mas repara, também não é agora, a faltar um mês, que tu vais ganhar... Não, agora não vais ganhar nada, agora só estás a lapidar no final. E tentar manter tudo. Gordura, como é que anda? Alta, baixa, normal? O que é que fazes de gordura? Só por curiosidade. Estou a fazer a pequeno almoço com 20 de manteiga de amendoim. Uhum. Tenho uma refeição que faço com carne vermelha. Uhum. Portanto também tenho aí alguma gordura, e faço 2 ovos depois na ceia, portanto Uau, mais mas ou menos. tu estás com umas calorias baixíssimas. Sim, não sei de quantas serão, mas acredito que tipo... Se eu tivesse que dizer, Patrícia... 1500 talvez. Não estás em 1500. 1300? Achas menos, tão baixo? menos. Não sei se está. Se tivermos algum nutricionista que está a ver o podcast e queira deixar nos comentários no YouTube ou no meu Instagram eu vou ou no teu, que digam, vou ao fitness, é menos. Ou mais fitness pal? Mais fitness pal vou fazer. Mas vai dar menos, Patrícia. Eu não faço ideia. Eu estou em 1500, 1700. Nossa, também isso é baixo. Tu da forma como estás, tu deves andar apenas 1100, 1200, com sorte, entre 1000 a 1200. Eu vou apostar não então, sei. Depois dizes-me, eu vou dizer entre 1000 e 1000 a 1200, não deves passar disso. Claro que as tuas necessidades, obviamente, estão mais otimizadas para isso mesmo, como é óbvio, não é? É normal, mas imagina, só que um pequeno à parte do que eu quero transmitir, que que também é importante a gente, eu acho que Força, falar, que é, meninas, não façam isto. Não. Por Deus, não achem que isto está assim, neste momento. Isso, para mim, e não é só para mim, porque a nível competitivo nós precisamos de chegar a um extremo de condição física, sem dúvida. Uma condição, porque eu, por exemplo, posso dizer que em janeiro, quando entrei para o meu preparador, eu estava a comer imenso, mesmo. Eu acho que estava, pai, sem exagero, pai, 2000 e tal calorias, portanto... Sim, muito mais, não tem nada a ver. Ok? Portanto, não achem que simplesmente... Imaginemos, nós estávamos com 2000 e tivemos que começar a cortar por ali abaixo. E eu próprio, atenção, foi a mesma tua reação. Eu quando disse que estou em 1500, 1700, disseste, uau, isso é baixíssimo. Mas estou agora. E o meu sistema hormonal, fisiológico está adaptado e otimizado para isto. E agora, estou no final do cut, falta uma semana. E para a semana já vou... Funciona da mesma maneira. Só que eu acho que as pessoas querem, imagina, e tu se calhar também aconteceu o que aconteceu comigo, que é, começaste nas 2000, não é? Imagina, nas 2000, ou o que seja, e foste por ali cortando. O problema das pessoas é que querem chegar ali, querem ir logo para as 1000 calorias. E sabes que é difícil, sabes que é difícil passar isso às pessoas? Acredito. Rui, eu quero emagrecer. E o que é que eu pergunto muitas vezes, eu gosto sempre de falar de nutrição, e eu pergunto sempre, o que é que estás a fazer de nutrição? Eu cortei no hidrato, cortei nisto. Eu vou fazendo assim contas de cabeça, e a pessoa está a fazer, vamos supor, 1000 calorias por dia. Uma pessoa que gasta as mesmas 1000 em contexto de treino, quase. E mais cardio e tudo mais. Patrícia, não só é desajustado, como é tudo menos saudável. Não tem nada de saudável ali. A pessoa realmente pode perder peso, mas não é saudável. Dando o nosso exemplo... Nem sustentável. Dando o nosso exemplo, eu comecei com as minhas calorias de manutenção andam na casa das 2200, se não estou em erro. As minhas calorias de massing, de bulking, era 2500, depende do que foi. Mas eu baixei gradual, o nosso metabolismo adapta-se e depois ajustamos
uma fase de adaptação, volta-se a fazer alguns diet breaks, alguns mini cuts para não ser tão agressivo e sempre a descer, de vez em quando à partida deves ter um refeed, uma refeiçãozita, uma semana mais livre, um deload. Isso tudo é fundamental para conseguires atingir isto. Isto nunca é pique. A malta não pode... Isto nunca é assim. Isto é gradual e chega... e tem altos e baixos. Uma perca de peso nunca é linear, é sempre com altos e baixos. Mas é muito interessante termos falado sobre isto, porque há muita boa gente a cometer erros porque não sabe. Sim, e querem saltar logo para lá para baixo e cortar nos hidratos. Eu só corto porque tenho que cortar, porque se eu não puder se eu puder comê-los a todos, olha, mas depois faz as contas e diz-me, eu vou apostar 1200 calorias. Acaso, não faço ideia, porque é que eu acho que até disse isso. Falaste. Ele manda-me o plano, ele manda-me o plano, nem quero se preocupar-me com nada, sei lá quantas calorias estou a comer ou quanto. Deve ser. Às vezes só vejo por curiosidade, se tiver mesmo muita curiosidade, vejo-me de longe a longe, mas neste momento nem tenho visto. Mas lá está, era o que eu estava a dizer. E este é o meu, neste momento, é o mais baixo que eu já tive e até agora. Mas está a ser uma preparação até agora tranquila? Nesta preparação. Ou tem sido muito desgastante? Até agora nesta preparação. Não, está muito tranquila. Teve ali uma fase, e geralmente sinto que é quando há a transição de aumento de cardios, de tempo de cardio, aí eu sinto que fico, ou intensidade, ou temos que mudar a intensidade, ou mudar o tempo do cardio, eu sinto um desgaste. O corpo depois habituando-se. Pronto, tu disseste uma coisa engraçada, o teu cardio é feito por batimento. Tens que atingir um certo batimento durante um X período de tempo, é isso? Eu durante aquela, por exemplo, meia hora que estou a fazer o cardio, tenho que estar sempre mais ou menos dentro de um certo batimento cardíaco. Ok. Isso é muito importante, sabes que isto tem um gasto calórico mais apropriado. A malta muitas vezes faz cardio um bocadinho por tempo. Eu faço meia hora de cardio. Pois, mas se fazes cardio a 4, ou a 5, ou a 6, ou a 7, se fazes uma elíptica, se fazes um remo, se fazes uma airbike, se fazes uma passadeira, uma Stairmaster, uma escada, não tem nada a ver com nada, são coisas totalmente diferentes. O tempo é um bocadinho relativo. Isso é muito interessante. Acho que és a primeira pessoa que eu falo que me diz algo do género. Normalmente a pessoa faz sempre por tempo. Tanto é que nós, imagina, o meu preparador vai dizendo, olha, vamos manter, isso já aconteceu estas últimas semanas, que foi de género, olha, vamos manter o tempo, mas tenta aumentar a intensidade porque eu não te quero já aumentar o tempo. Isso tem acontecido. Portanto, ele não te mexeu no tempo, mas aumentou-te a intensidade para que o peso não fosse descendo mais. Estratégias. Exatamente. O Zé, no caso estamos a falar sobre isto, o Zé, o meu preparador, utilizou algo muito semelhante, que foi, nesta última semana, para não mexer mais na nutrição, porque já está mesmo muito apertada, daquilo que nós falámos, 1700, o que é que ele me pediu? Rui, tenta dar no mínimo 12.000 passos por dia. Há pessoas que tem um gasto calórico associado. Aliás, já aqui há dias, uma vez que tu também podes seguir um bocadinho, já que falámos e que o Francisco veio cá a semana passada, há uns tempos atrás o Francisco fez umas histórias da Bárbara a dar voltas à casa. Sim, agora eu também faz com os passos. Por causa de dar isso mesmo, os passos. E eu, por exemplo, utilizo o cardio agora para dar esses mesmos passos. Um cardio de baixa intensidade, um LISS, e estou ali 10, 15, o que for, até chegar a um número de passos que faça sentido. Temos as nossas smartwatches que dá uma ideia, mas isso é só mesmo isso, é uma estimativa. Se tiveres agora neste momento 10.000, e se, que fosse o caso, faltassem 2.000 para as 12.000 que falámos, eu tinha que fazer agora as 2.000. Eu já as fiz, portanto neste momento já fiz, mas se deixasse... Ver aqui, vou nos 15.000 passos hoje. Pronto. Eu faço o registro por aqui. Claro que isto tem sempre uma aproximação, não é certo? Sim, mas é uma forma... Dá para ter uma estimativa. A malta que nos segue, quase toda a gente hoje em dia tem um smartwatch, seja ele da marca que for, da Nike, da Adidas, da Garmin, da Apple Watch, o que for. É bom termos isto. Parecendo que não, é um instrumento importante. É uma coisa cara, tu sabes, e eu sei. Um smartwatch... Mas hoje depende... Já arranjas uma coisa minimamente... Certo, era aí que eu queria chegar. Depende de onde é que tu queres, até onde queres ir, até onde a brincadeira vai. Mas se quiseres uma coisa realmente boa, já falámos aí de 200, 300, por aí acima. Mas é muito importante, em contexto de treino, isto dá uma ajuda incrível. Não só a terminar os passos diários, ritmo cardíaco, distâncias, e depois não é só na nossa área da musculação, nem do treino, dá para muitas outras. Mas isto é cada vez mais importante e cada vez mais a malta utiliza isso como referência. Mas estamos a falar sobre nutrição e sobre treino e falámos um bocadinho em off, mas quem são as tuas referências neste mundo da competição e da categoria?
Olha, sem dúvida que, como eu estava a dizer, referências é a nível profissional, e era que eu tinha dito que realmente as que eu sigo mais é a Angélica Teixeira, a Étila, geralmente é o que eu estava a dizer, as brasileiras estão aqui a dominar, sem dúvida. Cá em Portugal, a Biscaia, sem dúvida que é uma referência enorme ter ido à Olímpia. E olha, a Bárbara também, porque a Bárbara posso dizer que foi das primeiras raparigas que eu comecei a seguir antes de competir. Ela já competia e eu comecei a ver, e até foi quando eu comecei a gostar assim mais da parte de competição, porque eu acho que provavelmente devia seguir no Instagram, já não me recordo muito bem, e comecei realmente a ver ela a competir. Portanto, eu lembro-me de ver no Instagram as primeiras competições dela. Ok, então nós vamos fazer um teaser disto, vamos cortar, vamos mandar para a Bárbara, pega lá. Bárbara que... Ela sabe que eu conheço a Bárbara. Que eventualmente a Bárbara, se tudo correr bem, também vai estar cá no podcast daqui a umas semanas, que já está combinado aí com o Francisco para ela vir. Ela agora também, como está em preparação e tinha umas coisas, não veio já, mas se tudo der certo, a Bárbara vem cá também daqui a uns dias falar sobre a preparação dela mais no final. Mas em Portugal, então, Bárbara e Biscaia, basicamente são as referências, não é? Biscaia pela projeção que tem, ela nem está cá agora, para não? Foi para o estrangeiro viver, ou não? É Biscaia? Ou estou enganado? Sim. Está cá. Pensei que tinha ido, que ela volta e meia, pensei que ela estava lá. Até porque ela agora publica mais trabalho em inglês do que provavelmente em português, certo? Não continua assim? Agora ela voltou a publicar mais em português. Eu também não tenho visto muita coisa, que também não tenho porque ao nível que ela chegou, se calhar grande parte do público dela já nem é tanto nacional, não é? Completamente, é isso. Ela, imagina, o facto dela ter começado a competir num nível internacional, só isso, que é normal que ela puxe outro público sem ser português. Até porque nós temos um nicho de mercado de fitness e de treino muito inferior ao brasileiro. Já falei sobre isto com o Bruno, com muita gente. O mercado brasileiro é incrível e nós temos a sorte de ser portugueses porque acabamos por ir um bocadinho na corrente deles, porque o brasileiro até pode seguir o português. Não acontece muito, o português é que segue o brasileiro. Mas se conseguirmos ter esse encaixe do brasileiro também seguir o português, nós vamos conseguir ter uma projeção muito maior. Porque não temos projeção nenhuma comparativamente à Espanha, Estados Unidos, o que quer que seja, não tens hipótese, não tens nada. Não, nada. Ok, Biscaia. Nada a ver. Ok, 4 semanas então. E estás há 4 semanas, como é que estão a gestão de treinos? Como é que estás a gerir o treino? Disseste-me segunda treinas, terça também, quarta descansas? Sim, é assim, a não ser que haja algum impedimento a nível profissional. Por acaso aconteceu esta semana que eu fui treinar hoje em vez de terça, porque não consegui encaixar mesmo, tinha um dia muito caótico e não consegui mesmo encaixar, e o facto agora, tipo, os ginásios estarem a fechar uma hora mais cedo, não facilita às vezes, não é? Mas geralmente é isso. Treinas em Lessa de Palmeira? Treinas na Lessa de Palmeira ou treinas no Porto? Não, treino em Gaia, ok, em Gaia, que é onde eu moro, e às vezes imagina, o que acontece é que se eu estiver a sair às 7h30 ou 8. Hora de ponta. Acho que não vai ser. Às 9 fecha o ginásio. Quando fechava às 10, tudo bem. Fechando às 9, às vezes já não dá para encaixar. Então eu preferi, como eu consegui treinar hoje, eu preferi trocar. Mas geralmente descansa à quarta. A minha pergunta para começarmos a finalizar é: qual é que é a importância que dás a não treinares assim num dia? É muito importante nesta fase da preparação? Qualquer fase. Eu neste momento só estou a treinar 5 dias. Ok. Já desde, para aí, sem exagero, talvez diga há 1 ano que eu só treino 5 dias. Eu antes treinava sempre 6. Quando falamos, não tem que ser em preparações, nem em competições, nem nada. Em treino mesmo, a primeira coisa que vamos falar é quê? É de consistência, é criar uma rotina. Não é eu esta semana faço 3, para a semana faço 6, depois faço 4. É rotina. É 4, é um split de 4 treinos, são 4 treinos. Mas eu tenho disponibilidade para ir um quinto. Porque aquilo está preparado para tu treinar 4. Mas eu tenho disponibilidade para ir um quinto. São 4 treinos. Próxima às semana... vezes quem gosta mesmo de treinar, às vezes sente que é gente, parece que está a deitar aquele dia ao lixo, não é? Não. Mas nada a ver. Completamente, é exatamente o oposto. Eu sinto-me muito melhor. Aliás, não sinto muito melhor do que quando treinava 6 vezes, nada a ver, porque estava preparado, lá está, para treinar 6. Mas sinto agora que com este dia
é um alívio também para o corpo. Não, com o dia-a-dia que tu tens, com as calorias que tens, treinar 6 vezes, provavelmente seria seria muito mais difícil e provavelmente não seria das melhores estratégias. Exatamente. Por isso depende, depois vai de pessoa para pessoa. Mas isto estamos a falar é importante, para terminarmos. Muitas pessoas pensam que treinar mais é sinónimo de treinar melhor. E não é. Às vezes é o contrário, porque não recuperaram nada. A recuperação é das fases mais importantes numa gestão de treino. Eu treinava quase sempre de segunda à sexta, eventualmente de segunda a sábado. Atualmente estou a fazer um split também de 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, exatamente, 6 dias. Mas durante muito tempo, e até mesmo há pouco tempo, treinava 5 dias. E sinto-me muito bem. Eu pessoalmente não gosto de ter descansos a meio da semana. E eu não funciono bem com esse, a nível psicológico, de descansar uma quarta-feira como tu fazes, por exemplo. Eu gosto de descansar ao fim de semana, até porque eu faço parte do meu trabalho ao fim de semana, na gestão semanal, updates, online coaching, PT, por aí fora. Eu gosto de tirar o meu fim de semana para trabalho e lazer, obviamente, é um dia de descanso, e eu pessoalmente não me sinto bem em ter um dia de descanso a meio da semana. Mas é fundamental não nos excedermos, e por isso é que é preciso ter os pés assentes na terra. Isso é muito importante. Exatamente. E quarta-feira é o teu dia de descanso e depois treinas segunda, terça, descanso quarta, quinta, sexta, é isso? E sábado. Ok. E domingo é o teu dia de descanso também, segunda e quarta. Também. E nesses dois dias é onde tens um hidrato mais baixo, um low carb? Sim ou não, depende. Neste momento está assim, mas como eu te disse, é como eu te digo, nós vamos consoante o corpo também vai respondendo. Esta fase, obviamente, que é mais apertada, porque estamos a 4 semanas. Gostas de treinar com alguém, algum parceiro de treino? Gostas mais de treinar sozinha? Como é que está isso? Eu nunca treinei com parceiro. Aliás, Sério? treinei, eventualmente, às vezes, posso ir fazer um treino com alguém, isso às vezes acontece, mas regular, não, nunca. Eu dou-te a minha opinião. Eu também não tenho um parceiro de treino, provavelmente treino sozinho. Eu não tenho problema nenhum que alguém venha treinar comigo. E se calhar até vou gostar, que até pode puxar por mim. Mas é a pessoa a fazer o meu treino, não eu a fazer o treino dela. Porque eu tenho um protocolo a seguir. É exatamente isso. Eu pelo menos sinto muito que há aqui duas coisas que são fundamentais e é por isso que eu gosto de treinar sozinha, que é, eu tenho um protocolo que tem que ser cumprido. Certo. Portanto, tinha que ser alguém que estivesse disposto a treinar fazer o meu protocolo. Exatamente. E depois tem que ser uma pessoa que tenha o mesmo nível de exigência no treino que eu. Se for uma pessoa que começa a me chatear muito com outras coisas e a falar e tal, e outras coisas sem ser treinar, já não dá. Portanto, eu prefiro treinar sozinha. O parceiro de treino é bom quando ele está ao teu nível ou acima de ti, porque puxa e dá-te outra margem. E com a mesma vibe. Se não for o caso, puxa-te para baixo, isso é péssimo, não é? Nós queremos sempre melhorar e não ao contrário. Patrícia, para terminar, fala-me de futuros projetos, coisas que tenhas aí, alguma coisa que queiras dizer cá para fora. É tudo teu, esta é a área da publicidade, força. Olha, realmente agora eu tenho um projeto aí, mas não tem nada a ver com a área de fitness, portanto também ainda está assim no segredos dos deuses, portanto não vamos entrar aqui nisto, mas a nível da parte do fitness, realmente o que eu quero agora é focar-me cada vez mais e arranjar mais horário para encaixar. Portanto, o meu grande objetivo é mesmo a parte que eu tenho da manhã deixar de existir como está a existir e passar a atender clientes só em Isso é um risco, não é? Isso é um risco, tens de ter mesmo uma área de agenda. Por isso é que eu também tenho outro projeto, okay. Só que não tem a ver com a área de fitness, mas que dará muito mais para encaixar tem a ver com a área de fisioterapia, mas não ligado ao exercício, e dá muito mais para encaixar agora com o atendimento, porque eu estou a começar a ter um bocadinho essa dificuldade, mas também estamos numa fase final de preparação e eu preciso ter mais tempo para treinar e para fazer cardio do que o normal, não é? Mas eu estou a ter um bocadinho de dificuldade em conseguir, às vezes, ter horários suficientes para atender todos os clientes que eu gostaria. Okay. Às vezes tenho que andar a fazer gestões que não precisava fazer. E depois prejudica-te se calhar no treino ou noutras coisas, não é? É, por isso é que eu estava a dizer há um bocadinho, também estou a sentar agora, não é? Que tem a ver com isso. Mas é esse o grande objetivo neste momento, é focar-me cada vez mais nessa parte das aulas do LPF, tanto presencial como online, mas e na parte do gabinete. E é ir de encontro a isso. Muito bem.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao Ricardo e ele neste momento aqui vai pôr o teu Instagram e vai pôr a morada, depois mandas a morada do teu gabinete, para a malta que estiver na zona de Leça da Palmeira, passar aí, conhecer o teu trabalho e falar contigo e ver se faz sentido fazerem esse tipo de terapias. Patrícia, gostei muito de ter estado cá, mesmo. Eu também gostei muito, obrigada. Um assunto bastante diferente ao habitual dos podcasts que fiz agora. A primeira menina, foste a primeira escolhida. Claro que eu acredito e espero que venham mais e vou trabalhar para isso. Falamos aqui um bocadinho muito sobre a fisioterapia, os vácuos, falamos sobre nutrição, acabamos por passar na tua preparação, falamos sobre as 17 gramas de aveia que tu consomes por dia. Vou ficar com pelas 17 gramas. Quero-te agradecer por teres vindo. Eu prometo que eu vou fazer, quando eu já tiver acabado isto tudo, eu vou-vos mostrar como é que é a minha dieta quando eu estou a comer muito. Senão toda a gente vai achar que... Não, e depois faz as contas que isso realmente vai dar muito baixo. Mas é o que nós dissemos e já falámos sobre isso, está otimizado para ti, ponto final, acabou. Outra pessoa não faz sentido fazer isso. Quero-te agradecer por teres vindo hoje. Já deixámos aqui um bocadinho também os teus futuros projetos, já falámos aqui sobre onde trabalhas e o teu Instagram. Patrícia, muito obrigado por teres vindo, o resto uma boa noite para ti. Obrigado, Rui, e boa noite para vocês também. Obrigado.